best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. North Vietnam cannot defeat or humiliate the United States. Only Americans can do that. Imagine um líder tão imprevisível que até seus aliados têm medo dele. E os inimigos nem se atrevem a imaginar qual será seu próximo passo. Essa não é a trama de um filme. É uma estratégia real usada por alguns dos homens mais poderosos da história. E ela tem um nome: a teoria do louco. A ideia é simples e genialmente perversa. Se o inimigo acreditar que você é capaz de qualquer coisa, até mesmo do impensável, ele pode recuar só por medo. Mas de onde surgiu essa ideia? E por que ela voltou com força nos tempos de Trump e agora com Putin? Desde os tempos antigos, já se dizia que simular loucura poderia ser uma forma de manipular o inimigo. Mas foi durante a Guerra Fria que essa ideia ganhou um nome e um teste real. Em 1969, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, mandou aviões carregados com armas nucleares voarem perto do território da União Soviética. Foi um movimento friamente calculado, mas que aos olhos do mundo parecia completamente insano. Ele queria que os soviéticos e o Vietnã do Norte pensassem: esse cara pode apertar o botão a qualquer momento. A lógica era que se o inimigo acreditasse que Nixon era louco o suficiente para iniciar uma guerra nuclear, talvez cedesse nas negociações. Ele mesmo chamava isso de a teoria do louco. Queria espalhar a ideia de que era obcecado, descontrolado e que ninguém sabia do que ele seria capaz. Só que o tiro saiu pela culatra. Seus adversários não compraram o teatro. Achavam que por trás do show, Nixon era racional demais para fazer uma loucura de verdade. Resultado, nenhuma grande mudança no rumo da guerra. Na verdade, Nixon nem foi o primeiro. Anos antes, o líder soviético Nikita Khrushchev protagonizou um dos momentos mais teatrais da Guerra Fria. Em 1960, durante uma sessão da ONU, ele tirou o sapato e bateu com força na mesa em protesto contra o discurso que criticava a União Soviética. Um gesto caótico e simbólico que passou a representar o estilo agressivo e imprevisível da diplomacia soviética naquele período. Ou seja, a loucura sempre foi usada como arma, disfarçada de fraqueza, mas carregada de intenção. Décadas depois, a teoria ressurgiu com força com Donald Trump. Ao enfrentar a Coreia do Norte, Trump ameaçou responder com fogo e fúria se fosse provocado. O mundo parou. Pouco tempo depois, surpreendeu a todos ao se encontrar pessoalmente com o líder norte-coreano num gesto inédito. Mas no fim das contas, o arsenal da Coreia continuou crescendo, e os ganhos reais foram poucos. Trump também levou essa mesma lógica para a economia. Começou a aplicar tarifas comerciais de forma imprevisível, ora recuando, ora voltando com medidas ainda mais duras. Transformando tarifas em armas de pressão, ele buscava arrancar concessões em negociações delicadas, da imigração ao combate ao tráfico de drogas. Mas na economia, a teoria do louco é como brincar com gasolina perto do fogo. As consequências são mais rápidas e muito mais difíceis de controlar. Investidores odeiam incertezas. Empresas não sabem o que vai acontecer. Parceiros comerciais ficam em alerta. E no mundo globalizado, isso pode travar negócios e gerar efeitos em cadeia. No fim, os resultados têm sido contraditórios. Alguns blefes até funcionaram, mas muitos só espalharam caos, oscilações nas bolsas, incertezas nos mercados e até uma queda gradual no valor do dólar. O futuro continua incerto. E agora quem muitos acreditam estar usando essa mesma estratégia, talvez de forma ainda mais intensa, é Vladimir Putin. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Putin colocou seu arsenal nuclear em alerta. A mensagem era clara: qualquer movimento contra ele poderia ter consequências catastróficas. Mas diferente de Nixon,
Putin não parou nas ameaças. Partiu para a guerra, mesmo diante de alertas, sanções e uma tempestade econômica espreita. O problema é que quando um líder parece realmente disposto a tudo, até os aliados começam a desconfiar. A teoria do louco só funciona se o ator parecer maluco, mas não totalmente fora de controle. Quando a encenação vira realidade, o medo se transforma em isolamento. No fim, essa teoria é uma faca de dois gumes. Pode até gerar impacto, mas também pode isolar um país, travar economias e levar o mundo à beira de conflitos maiores. E a pergunta que fica é: até onde vale a pena parecer louco antes que todos passem a acreditar que você realmente é?